Decisões da gestão financeira. Como diminuir a necessidade de capital de giro. Formação de reserva financeira. Redução do ciclo econômico. Alongamento do perfil da dívida. Substituição de passivos. Redução da inadimplência, dos custos e das despesas. Como reduzir a necessidade de capital de giro? É o que você vai ver agora. Para abrir uma empresa, a gente sabe que é preciso contar com dois tipos de recursos financeiros: o investimento fixo e o capital de giro. A necessidade de capital de giro é um aspecto importante da gestão financeira de qualquer empresa. Veja só. Necessidade de capital de giro é aquele recurso que a empresa precisa para bancar aquele período entre pagar os fornecedores e receber do cliente. Existe o ciclo financeiro que mede esse período em dias. Quando confrontado com uma média diária de custos e despesas, ele fornece uma visão da necessidade de recursos investidos no capital de giro. A política de crédito, né? Quanto que eu vou conceder de prazo, qual prazo que eu vou dar para os meus clientes, isso afeta diretamente a necessidade de capital de giro, né? Quando você dá mais prazo para o teu cliente, consequentemente você tem um aumento do ciclo financeiro, resultando em uma necessidade de investimento no capital de giro maior. Para ter uma política, formar uma política de crédito correta, você tem que avaliar o teu prazo médio de recebimento, né, o teu prazo médio de pagamento, se comporta dar aquelas condições para o cliente. E qual o impacto na tua necessidade de capital de giro? Qual o impacto no teu ciclo financeiro? Conceder essa condição para o meu cliente vai impactar em um aumento do ciclo financeiro em quantos dias? Esse aumento do ciclo financeiro, ele vai impactar em que aumento de volumes investidos no capital de giro. Eu tenho recursos, tenho aonde buscar recursos para sustentar esse aumento? Isso o empresário deve avaliar antes de formar a política de crédito. Tudo entendido? Agora, vamos falar sobre como reduzir a necessidade de capital de giro de uma empresa. Veja como. Quando a empresa tem um planejamento adequado, ela consegue se antecipar a necessidades de investimentos adicionais que poderão acontecer no futuro, né, de investimento em capital de giro, né? Com isso, ela consegue fazer, por exemplo, uma reserva de recursos através dos lucros, né, retenção dos lucros, para passar por aquele período onde ela vai ter um investimento de capital de giro maior, né? As formas de financiar o capital de giro eu tenho diversas. Eu posso pegar um empréstimo, posso antecipar recebíveis, posso usar o limite. Qual a melhor forma de financiar o capital de giro? Através dos lucros, né? E reter lucros para fazer uma reserva necessária para sustentar aqueles períodos onde eu vou ter um investimento maior é a melhor solução. Outra forma de diminuir a necessidade de capital de giro é por meio da redução do ciclo financeiro, também conhecido como ciclo de caixa. Como fazer isso? Acompanhe o depoimento do nosso especialista. Para reduzir a necessidade de capital de giro, nós temos que reduzir o ciclo financeiro. Para reduzir o ciclo financeiro, nós temos que reduzir o ciclo operacional, que é composto por prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento. Quanto menor forem esses prazos, menor será meu ciclo operacional, né? E o prazo médio de pagamento, eu tenho que alongar esse prazo médio de pagamento. Quanto maior for o meu prazo médio de pagamento, menor será meu ciclo financeiro. Ou seja, prazo médio de estocagem, tenho que reduzir. Prazo médio de recebimento, devo diminuir. E o prazo médio de pagamento, o objetivo é alongar, para que tenhamos um ciclo financeiro menor, reduzindo investimentos em capital de giro. Outro jeito de reduzir a dependência do capital de giro é por meio do alongamento do perfil da dívida. Veja só. Se você chegou num estágio onde não foi feito um planejamento correto do capital de giro e a empresa não tem os recursos necessários para honrar suas obrigações, por exemplo, com fornecedores, funcionários, enfim, né,
Por exemplo, uma saída é negociar com os fornecedores, né, para alongar essa dívida por um prazo maior. Só que lembre-se, você vai apagar o incêndio. Para resolver a questão, você precisa gerenciar melhor o ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro. Prolongando uma dívida, você só vai resolver o problema pontualmente, né? Você vai diminuir a febre, mas você não vai curar a ferida. Substituir uma dívida cara por uma mais barata é outra forma de reduzir a saída de recursos do seu caixa e, consequentemente, sua necessidade de capital de giro. Preste atenção! Eu posso financiar o capital de giro de várias formas. Eu posso estar financiando com lucros que a empresa foi gerando, essa é a melhor saída. Só que eu posso estar financiando o capital de giro com a ação de antecipar recebíveis, ou utilizar limite bancário, ou até mesmo contrair empréstimos para sustentar essa necessidade de capital de giro. Eu devo avaliar qual que é a fonte que está financiando o capital de giro e qual o custo dessa fonte, para buscar um planejamento onde eu busque o custo, o dinheiro com o custo menor possível. Tá? Somente dessa forma eu vou conseguir reduzir essas despesas financeiras e automaticamente vai melhorar a minha geração de caixa. Outra ação importante na gestão financeira da empresa é a redução da inadimplência dos clientes. Observe. A inadimplência, ela aumenta a necessidade de capital de giro. Como? A inadimplência, ela aumenta o meu prazo médio de recebimento. Eu tenho, de acordo com a política de crédito, eu tenho prazo médio de recebimento normal que é concedido aos clientes. Se eu tenho um índice de inadimplência, eu acabo aumentando esse prazo médio de recebimento. Consequentemente, aumento o meu ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, controlar a inadimplência também é uma forma de reduzir investimento em capital de giro. Política de análise de crédito. A capacidade do cliente em honrar aquelas obrigações, né? Lógico, nós podemos ter formas de vendas que não nos gera risco de inadimplência, como eu vender no cartão de crédito, né? Ou débito, ou ticket, por exemplo, né? Essas formas elas não geram risco. Eu vou receber da operadora, elas só terão impacto no prazo médio de recebimento. Porém, aquelas formas como, por exemplo, cheque, boletos, eu devo fazer uma análise da capacidade de pagamento do cliente. Além do combate à inadimplência, outra forma de reduzir a necessidade de capital de giro é cortando custos ou despesas. Veja como fazer. Como a necessidade de capital de giro é calculada a partir do ciclo financeiro, né? Ou seja, identifico o ciclo financeiro, a quantidade de dias em que eu vou estar descoberto e confronto, né, multiplico com uma média de custos e despesas, né, diárias. Se eu reduzo custos e despesas, automaticamente eu reduzo a necessidade de capital de giro. Porém, eu devo avaliar, né, se eu não vou ter problemas operacionais nesses cortes de despesas. É um assunto que nós temos que também avaliar o resultado da empresa. Como está a sua necessidade de capital de giro? Já avaliou se é possível reduzir essa necessidade? Fez uma reserva financeira? Negociou dívidas? Fez ações para reduzir a inadimplência? Pense nisso.